Galera, boa noite, é bom estar aqui com vocês. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ligasse ela no livro de Jó, capítulo 42, no versículo 5. Jó 42, versículo 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Paizinho, muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque mais uma vez nós podemos estar aqui na Tua presença, Senhor. Nós podemos desfrutar da Tua palavra, do Teu aprendizado e tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nos abençoe nessa noite, Senhor, nos conduza dentro da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa levar os nossos corações, os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor, e que possamos ser ministrados pela Tua palavra. E o que eu posso fazer aqui é não atrapalhar aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Nós estamos disponíveis para Ti, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, Jó, declaração de Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Gente, eu queria trazer a palavra nessa noite, que é sobre, o tema da mensagem é a presença que marca. Gente, nós viemos desse retiro e nós tivemos uma presença de Deus surreal. A presença de Deus era palpável, era top demais. Tudo aquilo que Deus derramou, aquilo que Ele fez em nós. Só que, quando a gente tem um encontro com a presença de Deus, ela transforma as nossas vidas. Ela gera um impacto em nós, uma mudança, em todas as áreas. E eu queria falar com vocês sobre essas mudanças, sobre aquilo que Deus fez, Ele está fazendo e vai continuar fazendo em nossas vidas. E hoje eu vou falar bastante, a gente vai abrir alguns versículos aqui, alguns temas bíblicos, e eu queria que você acompanhasse comigo. Né? Se você está anotando, anota, se você vai só acompanhar na leitura, abra, mas vão ser algumas passagens que eu queria que você acompanhasse comigo, para a gente falar sobre essa presença que marca. Abra sua Bíblia em Gênesis 32, versículo 22, a gente vai ler a partir do 22. Tem a historinha aqui de um homem chamado Jacó. E eu queria compartilhar com vocês sobre essa história, fazendo esse pano de fundo onde a gente vai estar trazendo sobre a mensagem. Jó 32, a partir do versículo 22. Acompanha comigo. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas meu nome? E o abençoou-lhe. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Gente, Jacó, ele é um cara que tinha fugido da sua casa. Ele tinha enganado seu irmão em busca da sua primogenitura. Ele queria a bênção da primogenitura, queria ser o primeiro para ter essa bênção. E ele enganou seu irmão. Ele enganou e ele fugiu para seu irmão não matar ele. E ele foi lá para a terra do tio dele, Labão. E lá ele construiu a sua família. Casou, né, teve Raquel, Lia como esposa, teve os seus 11 filhos, outras servas. Enriqueceu, Deus abençoou ele, prosperou ele, né, e ele estava top lá. E um dia Deus ele mandou ele: ó, Jacó, é hora de você voltar para sua terra, cara. Tem que voltar para Canaã, porque é lá que é a promessa que eu dei para os seus pais. E você tem que retornar para lá. E Jacó
prepara tudo. Ele prepara toda essa galera e retoma, e volta, né, para sua terra, que era onde ele tinha lá. Porém, nessa volta, ele ia ter um encontro com o irmão que ele enganou, né? E ele estava com um pouquinho antes desse texto, onde ele teve esse encontro com a presença, com o anjo do Senhor. Aqui não é um momento teológico para entrar, não quero entrar nisso, que alguns dizem que é o anjo, e tem outros que dizem que é anjo, então sabe qual é a epifania, se é Jesus, se não era, se era Deus, se não era. Mas era um anjo que abençoou ele lutou, e ele viu, ele teve um encontro genuíno com Deus ali. Então, gente, como eu falei, foi um momento de marco na história de Jacó, que ele tinha que voltar. Mas se você voltar um pouquinho antes, alguns versículos antes, quando Jacó está preparando para voltar para a terra onde ele ia se encontrar com Esaú, ele faz uma oração para Deus. E ele fala, pedindo aqui para que Deus, aqui ó, então Jacó orou no versículo 9, ó Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a tua terra, para os seus parentes, e eu farei prosperar. E assim ele continuou toda a oração, pedindo para que ele livre da ira de Esaú, que é o seu irmão. Porque, cara, pensa, ele enganou o irmão, quando eles eram jovens, e fugiu, velho. Então ele pensou, cara, Esaú deve estar fulo comigo e vai me arrebentar. Então aqui ele faz toda uma estratégia para ele chegar até Esaú, separa a família em 2, 3, manda os carneiros antes para dar de presente para Esaú, ele faz todo um processo. Só que aqui, o que eu quero destacar com você? Que quando ele começa essa oração, ele fala, ó Deus do meu pai Abraão e do meu pai Isaque. Ele não fala que o Deus é dele. Jacó ainda não tinha um encontro genuíno com a presença de Deus. Mas ele sabia que o Deus do pai e o Deus do avô dele era o Deus que estava junto com ele, nesse processo. Até, depois, mais pra frente, continuando o capítulo, que daí no versículo 22, ele tem esse encontro com Deus. Onde ele tem esse encontro em Peniel, que ele fala que ele viu Deus face a face. E querido, é aqui que eu quero chegar nesse ponto, que é sobre esse encontro com Deus. Jacó, ele teve um encontro, e ele não saiu andando da mesma maneira que ele andava antes. Ele teve literalmente uma mudança no seu caminhar. A sua passada mudou. Né? Tem aquela passada do jogador caro, né? Do jogador que você vai andar pesado no futebol, sabe que é gostoso de ver os caras andando, né? Dá até a raiva, vem se arrastando com o pezinho para fora, vai pegando, desce, os caras falam dessa. Jacó literalmente ele mudou a passada dele, ficou mancando. O cara sentiu a presença de Deus. Então a partir daquele momento ele mancou, porque ele teve encontro. Não existe você entrar na presença de Deus e sair andando da mesma maneira. Jacó provou disso. E a partir daquele momento, quando ele firmou aquela aliança com Deus em Peniel, começou a ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque ele teve uma presença com Deus, ele teve um encontro com a presença, ele teve um encontro com ele. E a sua maneira de andar mudou, literalmente. Pois ficou marcado, tanto que não era mais chamado de Jacó, mas sim de Israel. Pois um novo tempo começou na vida dele. Nós viemos num retiro, onde nós tivemos a presença de Deus palpável naquele lugar. Absurdo, top. Muita gente saiu de lá transformada. Mas como que ficou o seu caminhar? Deus, quando a gente tem um encontro com Ele, Ele muda a forma como a gente anda. E Jacó provou disso. E nós estamos provando disso. Qual é a maneira que você tem andado e caminhado? Tem provado que você teve um encontro com Deus? Ou a sua caminhada continua a mesma? Do mesmo jeito? Eu quero trazer também para você um outro exemplo, de um outro homem de Deus, que também teve um encontro com Deus. Só que não foi agora a sua maneira de andar que mudou, mas foi a maneira como as pessoas começaram a olhar para ele. Pega lá sua Bíblia. Falei que a gente ia andar um pouquinho na Bíblia, a gente vai andar bem hoje. Êxodo capítulo 34. Não é tão longe não, mas está ali. Êxodo 34, versículo 29. Êxodo 34, a gente vai ler do 29 até o 35. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram o seu rosto brilhando. Porém, Moisés o chamou, e Arão e a todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés,
e eles entregou todas as leis do Senhor Deus, que ele tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu seu rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo viu seu rosto, continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar de novo na tenda para falar com Deus. Moisés, ele teve um encontro com Deus no Monte Sinai. Você lembra quando a historinha de Moisés? Ele subiu a primeira vez, Deus mandou, deu as tábuas da lei, ele desceu, viu o povo judiando, ele quebrou a lei. Depois Deus falou, agora sobe de novo que a gente vai ter que retratar isso. Moisés pegou as tábuas, subiu, fez todo o processo. Só que dessa vez ele teve um encontro muito mais profundo com Deus. Ao ponto de ele chegar e falar, eu quero ver a sua glória. Eu quero te ver. E Deus falou, não, você não pode ver porque não aguenta. Mas eu vou colocar você na fenda da rocha. Ou seja, e quando eu passar, você vai ver as minhas costas. Cara, Moisés, ele teve um encontro apenas com as costas de Deus. E a face dele foi transformada. A forma como os outros começaram a ver ele, já era de uma maneira diferente. O que eu quero dizer aqui, novamente, o encontro com Deus muda a forma como as outras pessoas te veem. Então nós temos a história de Jacó, que o encontro com Deus muda a forma como a gente anda. Nós temos a história de Moisés, que muda a forma como os outros nos veem, forma exterior. E como que as pessoas têm visto você? De lá para cá, já consegue fazer fazer um pouquinho da sua vida? Como é que está do retiro para cá? Nessas 2 semanas. O que na sua vida tem mudado? A sua forma de andar mudou? A forma como os outros te veem tem mudado? Ou você só apenas voltou do retiro falando que veio cheio da presença de Deus, veio intenso, chapou, sentiu arrepio, profetizou, falou em línguas, mas o que mudou na sua vida? Deus, ele quer fazer muito mais do que sentir um simples arrepio. Deus quer fazer muito mais do que só você sentir um pouco da presença dele. Quando a gente fala sobre presença de Deus, ela fala sobre a maneira que a gente anda e a maneira como os outros nos veem. O que você tem feito? Como tem sido o seu coração nesses dias? Jacó, Moisés, mas também nós temos mais um exemplo também, de pessoas que tiveram encontro com Cristo e mudaram a forma como eles. Vamos lá de novo para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Vamos ler do versículo 13. Atos 4, 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Homens comuns, sem estudo, porém de uma forma que eles falavam, mostravam que eles tiveram um encontro com Cristo. Pedro e João andaram 3 anos com Jesus, discipulado por ele. Só que em Atos, no capítulo 2, onde o Pentecoste veio, eles foram batizados pelo Espírito Santo e começaram a pregar com ousadia. Então a forma quando você tem um encontro com a presença de Deus, ela também muda a forma como você fala. O que você fala. O que faz você? A importância do seu testemunho. A forma como você faz. Isso aqui é muito forte, gente. Você precisa entender que aquilo Deus não analisa o nosso interior. As pessoas não olham o nosso interior. Elas avaliam o nosso exterior. E Deus olha o nosso interior. Porém, não tem como você ter um encontro com a presença de Deus e o seu exterior não ser mudado. O seu exterior não refletir algo. Você buscou a Deus, você tem a Deus, você busca, só importa agradar a Deus. Sim, o que importa é agradar a Deus. Você precisa agradar a Ele, não os homens. Mas quando você tem um encontro com a presença de Deus, quando você tem um encontro com Ele, é impossível que o seu exterior não mude. A forma de andar, como aconteceu com Jacó, a forma como os outros te veem, como aconteceu com Moisés, ou a forma como os outros te ouvem, como aconteceu com Pedro e João. Pedro e João eram homens iletrados, eram homens que eram pescadores, e pescadores naquela época, queridos, eles só iam pescar, eles não saberiam falar na frente da sinagoga, na frente do sinédrio.
E a história deles aqui, se você ler um pouquinho antes, eles foram até o templo, lá viram um coxo, um homem enfermo, um aleijado, oraram por ele e falaram, cara, levanta e anda, velho. Jesus de Nazaré te curou. Ele levantou e foi, cara, e era um cara que estava há muito tempo. Todo mundo ficou assustado, falou, opa, pega esses caras aí, leva lá pro Sinédrio. Chega para interrogar eles, o que vocês estão fazendo? Cara, eles começaram a dar um discurso, cara, pros caras. E isso assustou eles. Quando eles olharam e falaram, ô, peraí, cara, esses caras aí não eram iletrados, não? Esses caras não eram? Eles reconheceram, porque mesmo sendo iletrados, mesmo sem ter conhecimento, a forma como eles falavam, mostrava que eles haviam caminhado com Jesus Cristo. Como é que é a forma que você tem falado? O que tem saído da sua boca? O que impede você mergulhar mais na presença de Deus? O que impede você de você buscar mais aquilo que Ele tem para você? A forma como você anda, a forma como você fala, o que te impede? Aqui para eles, talvez o excesso de, a falta de instrução era um empecilho para muitos discípulos. Porque eles não tinham essa graça, eles não sabiam o que era, mas eles mostravam que andavam com Jesus. E talvez para a gente hoje seja diferente. Às vezes, será que o excesso de instrução nos impede de mostrar que nós caminhamos com Jesus? Às vezes, excesso de letra, de saber demais. Fico falando, pô, Jesus, esse cara não é simples igual Jesus, não. Está querendo complicar demais as coisas. Jesus, ele era simples. Apesar de ele saber falar, ser um cara instruído, ele era simples e sabia anunciar o evangelho. Como é que a galera tem visto você na escola? Será que a sua forma de andar é igual a deles? Ou é de uma pessoa que teve encontro com Jesus? Será que como elas te olham, é como alguém que teve encontro com Jesus ou só mais uma? Ou a forma como você fala, expressa Jesus Cristo? Eu tenho uma história que não é tão legal, mas eu lembro quando eu estava na faculdade, e um dia, alguém olhou para mim e falou, poxa Rafa, cara, você não parece aqueles crentes, cara, tão legal ficar com você. Cara, na hora eu bati no peito e falei, é verdade, eu não sou crente chato não, tá de boa, que é isso, viu, não sou chato, não precisa ser chato para ser crente, viu, posso ser legalzão, de boa com a galera. Só que passou um tempo, eu comecei a analisar a minha vida. Não é que eu não era um crente chato, eu não era crente, velho. Eu falava uma coisa, mas vivia totalmente outra. Eu não estava dando exemplo de Jesus. Eu não estava andando com quem como teve um encontro com Jesus. Eu não estava falando como alguém que teve um encontro com Jesus. E eu não estava refletindo a presença de Deus como alguém que teve um encontro com Jesus. Eu estava vivendo do meu jeito e achando que da maneira que eu estava vivendo, estava tudo ótimo. Em João, capítulo 3, versículo 30, fala sobre para que ele cresça e eu diminua. Às vezes o excesso de nós impede que Jesus apareça. Impede que ele faça a boa obra através da gente. Porque a gente quer ser o crente descolado. A gente quer ser o cara legal. A visão ficar bem de boa, bem tranquilo. Mas cara, o que a gente está menos sendo é um discípulo de Jesus. É um cara que teve um encontro com Cristo. E Deus nessa noite, Ele quer trazer para a gente essa importância de um encontro que com Deus, quando você tem esse encontro, muda como andamos, como falamos e como nos veem. Mas o encontro com Deus não é só da forma como a gente fala, da forma como anda ou de como a gente vê, mas também muda a forma de como eu vejo a Deus. Qual é a forma como você vê a Deus? Será que você só vê como um Deus legalzão? Um Deus que dá as coisas que você pede para Deus abençoar e acabou? O relacionamento que você tem com Deus é só um Deus que você fala assim, Deus abençoe meu dia, livre de todo mal, amém? Ou abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém? E você para de ter um relacionamento com Ele? Deus, Ele quer mudar a perspectiva também da forma como a gente vê a Deus. E essa noite é isso que eu quero convidar você. A você também analisar como você enxerga esse Deus. E aí eu quero voltar para o versículo inicial quando a gente começou. Jó 42,
5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Se você pegar o livro de Jó, e você abrir lá no primeiro capítulo, no versículo 8, você vai ver que Deus, o Senhor, o próprio Deus, falando para Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Cara, a história de Jó é uma história doida. Pensa, no começo do livro, Deus fala que era um homem íntegro, reto, que desvia todo o mal. Ele fala isso para Satanás. No dia onde todas as regiões celestiais estavam prestando contas para Deus, Deus olha para Satanás e falou: viu meu servo Jó lá? Ele não precisou falar assim: ó Jesus, olha só eu, olha para mim, não. Só chamou Satanás e falou: vem cá, Satanás, olha lá, Jó. Cara, top, sensacional, não erra, íntegro, perfeito ali, ó. Aí Satanás olha para Deus e fala: claro, ele tem tudo, velho, você abençoa ele. Tem dinheiro, tem saúde, um dos caras mais ricos da terra, tem família. Claro que ele não vai falar mal, claro que ele vai te honrar, claro que vai ser. E aí Deus fala: velho, quer ver então? Vai lá, toca na vida dele. Pode tirar tudo, só não tira a vida dele. Satanás foi lá, tirou tudo que Jó tinha, arrebentou com ele. E o que ele fez? Nada. Continuou adorando a Deus, continuou honrando a Deus, porque não era por aquilo que ele tinha, mas era por aquilo que ele sabia e vivia. Só que aí que vem o ponto chave da história de Jó. Jó ainda não tinha uma revelação de quem era Deus. Ele não tinha um encontro com ele. Jó, ele fazia as coisas porque ele ouviu falar. Então, pelos seus pais, pelos seus avós, ele falou: faz isso que as coisas vão bem, faz isso que vai tudo top. E Jó fez. E cara, tudo na vida dele foi bom, até chegar esse momento, onde próprio Deus falou: ei, pode tocar nele que o coração dele é diferente. Cara, às vezes você está aqui, como eu falei, porque teu pai mandou, porque teu avô mandaram, seu tio, sua tia. Talvez seja por isso que você está aqui. E você ainda não teve um encontro com Deus. Mas saiba de uma coisa: quando você honra a Deus através dos seus pais e obedece, Ele vai estar honrando a sua vida. Mesmo talvez não sem ter um encontro com Ele genuíno. Ainda não teve essa revelação do Pai. Jó não teve essa revelação. Mas Jó sabia o que era certo, porque ele foi em cima. Jacó, quando ele orou para o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o avô dele e o pai dele. Mas não era o Deus dele ainda. Mas mesmo assim, ele sabia onde estava o Deus, porque era com a história dos pais. Muitas vezes a gente quer tomar a nossa história e fazer do nosso jeito. E a gente quer deixar de lado a história dos nossos pais. A gente quer deixar para trás aquilo que os nossos pais fizeram. Porque falar: agora é moderno, pai, sai fora, não é desse jeito. As coisas são diferentes, não é igual do seu tempo. E a gente não valoriza aquilo que Deus fez. Ou faz, e continua fazendo, através dos nossos pais. Deus, Ele quer se revelar a você. Jó, ele era aprovado pelos homens, aprovado por Deus, mas ele não conhecia Deus com seus próprios olhos. Ele conhecia só de ouvir falar. Gente, se você não conhece a história de Jó, tira um tempo para ler o livro dele. Cara, ele tinha tudo. E Deus permitiu, e Satanás foi mexendo em tudo com ele, tirando tudo que ele tinha. Tudo que era de mais precioso foi arrebentando, cara. Ele perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu tudo em uma semana. Foi acabando a saúde dele. E ele permaneceu firme. Jó, ele não teve encontro com Deus em um retiro. Não teve encontro com Deus num culto, numa conferência ou no milagre. Ele teve encontro com Deus na quebradeira, na doença, na pobreza. Tem tudo onde você podia imaginar. Com os amigos que só eram amigos da onça, que chegavam no ouvido dele falando que ele tinha feito um monte de coisa errada, não sabendo quem ele era. Mas ele permaneceu firme, porque ele sabia que a presença de Deus estava ali. Foi no sofrimento, foi a dor que apresentou Deus para ele. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação do Dwayne Roberts, e ele soltou uma frase que foi bem interessante, que falava: o lugar mais barato para se comprar o ouro é na dor, do Dwayne Roberts.
E essa frase ficou assim na minha cabeça, ficou na cabeça da Lê, mas eu fiquei pensando, como assim o lugar mais barato para se comprar um ouro é na dor? O que isso quer dizer? E eu comecei a pensar, e a gente começou a entender, cara, que quando no momento de dor das nossas vidas, aquilo que é mais precioso não vale nada. Você pode ter a sua segurança nas coisas. Então, na hora da dor, aquilo que traz mais segurança, que é físico, que é o ouro, se torna mais inútil e fútil. E foi ali que Deus se revelou para Jó, quando ele estava nesse momento de dor. Existe uma diferença entre a gente ouvir falar de Deus e ver Deus. E Jó provou disso. Antes, eu te ouvia só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. O retiro está aí, passou. Top. Presença de Deus absurda. Foi sensacional. Mover, palavra, adoração, chu. Mas e aí? Como é que está a sua caminhada? Como é que está a sua fala? Como é que está a sua expressão? Como é que os outros te veem? E como é que está a sua visão referente à presença de Deus? O que mudou? Deus, Ele quer se revelar para nós mais. Deus, Ele quer mostrar mais. O ouvir falar, fala da expressão do que as outras pessoas falam. De achismos, de histórias, de coisas importantes. Mas quando fala dos olhos verem, fala de uma revelação pessoal. Que é quando os olhos vão se abrir e toda a escritura vai comunicar algo diferente, algo novo para você. Jó, um homem temente, fazia tudo o que Deus pediu. Era isso que é o segredo. Mas não conhecia Deus e teve uma experiência única. Como eu estou falando, desde para cá, de um tempo para cá, você talvez está vindo para cá, para a igreja, obrigado, você não queria estar aqui, velho. Você está aí, desde quando eu comecei a subir aqui e pregar, mexendo no celular, nem aí para o que eu estou falando. E não está errado. Você tem a sua escolha. Você está vindo para cá porque seu pai está obrigando. Acontece. É assim a vida. Mas saiba de uma coisa, você está no lugar certo. Talvez você nem saiba, mas Deus está começando a querer se revelar a você. Venha talvez por obediência aos seus pais, porque Ele sabe o caminho bom para você. Venha para um culto por causa que o seu pai, sua avó está pedindo, porque Ele sabe o que é melhor para você. E nesse meio tempo, Deus Ele quer se revelar a você, querido. Deus Ele quer continuar se revelando. Como é que está o seu caminhar? Como é que está o seu falar? Como é que está a sua imagem perante os outros? E por último, como é que está a sua visão com relação a Deus? Se coloca de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Paizinho, nosso coração está aqui perante a Tua presença, Deus. Tantas coisas acontecendo, tantas coisas à nossa volta, Pai querido, mudando. E cada dia mais que nós precisamos é de uma revelação da Tua presença, Deus. Papai, nos ajuda a cada dia mais conhecer a Tua face, conhecer a Tua presença, saber quem o Senhor é, Deus. Viemos de dias intensos, onde a manifestada a Tua presença é viva, foi real. Papai, mas nós sabemos que uma presença, ter um encontro com a Tua presença não se baseia somente no momento de arrepio na hora. Mas ela reflete a forma como nós caminhamos, como falamos, como os outros nos enxergam. E como nós nos vemos, como nós vemos o Senhor. Então, papai, que nessa noite, a revelação que nós temos do Senhor como um Pai, como um Deus, possa cada dia estar fortalecida em Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter um coração conectado ao Seu coração. E a revelação da Sua palavra, Pai, que vive em nossas vidas. Que nós possamos ter esse encontro com a presença que marca, de alguma maneira, mas marca a nossa vida. Abençoa os meus irmãos, papai.
possamos estar conectados à tua presença, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.